Seja muito bem-vindo ao canal A Luz da Bíblia. Neste vídeo, buscaremos entender à luz da Palavra de Deus como são os anjos citados na Bíblia Sagrada. Entenderemos a sua origem, a sua natureza e a sua atuação no universo espiritual. Desde já, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, sendo uma bênção de Deus na vida de muitas pessoas. Então vamos para a Bíblia. Os anjos estão presentes na Bíblia desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, e o número deles é incontável. Eles apareceram a muitas pessoas na história do povo de Deus, trazendo uma missão específica. Os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos foram também criados. A palavra anjo chegou à nossa língua pelo latim angelus, uma transliteração do termo grego angelos, que a Septuaginta empregou para traduzir o hebraico malak, mensageiro, anjo. Na nossa cultura, quando se fala em anjo, todos entendemos o que isso significa. Vêm à nossa mente os seres espirituais e sobrenaturais que habitam o céu. Mas o termo tem significado mais amplo. O mundo grego usava ângelos para um mensageiro ou embaixador em assuntos humanos, alguém que fala ou age em nome de quem o enviou. Foi essa a palavra usada na Septuaginta para traduzir o hebraico malak. Entre os romanos, a ideia não era diferente dos gregos. O termo malak, na cultura judaica, indicava um ser celeste e espiritual dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer humano. Eles pertencem à corte de Javé no céu, onde o louvam e o servem, como está escrito em Isaías 6, versos 2 e 3, e Apocalipse 5, verso 11 e capítulo 7, verso 11. Convém nunca perder de vista que essa palavra se aplica também a mensageiros humanos. O profeta Ageu foi chamado de Mawal Yahweh, o embaixador do Senhor, ou enviado do Senhor. João Batista é outro exemplo do uso do termo para os humanos. Os anjos são criaturas espirituais e invisíveis aos seres humanos. Eles são sobrenaturais e, como os humanos, possuem natureza racional. São em grandes multidões no céu, como está escrito em Hebreus 12, verso 22 e Apocalipse 5, verso 11. Como criaturas, não são autônomos nem independentes. Não agem como tal e nunca receberam adoração. A habitação deles é o céu, e eles veem sempre a face do Pai. Não possuem corpo físico ou material, mas podem se apresentar na forma humana quando ocorrem as manifestações angelofânicas. Essas aparições ocasionais são bíblicas, como vemos em Juízes 13, verso 6 e Hebreus 13, verso 2. Os anjos são assexuados, não se reproduzem nem estão sujeitos à morte. Não é possível descrever todas as atividades dos anjos em tão pouco espaço. A Bíblia mostra a atuação deles nas diversas esferas, no céu e na terra. Uma de suas atividades, e a principal delas, é louvar e glorificar a Deus. Eles executam obras em favor de homens e mulheres para socorrer e ajudar nas suas dificuldades. E são eles que levam os salvos ao lar eterno. Sua participação já começa antes mesmo do nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista em Lucas 1, versos 18 e 19, e 6 meses depois, o nascimento de Jesus a Maria, nos versos 26 a 31. Os anjos assistiram a Jesus durante todo o seu ministério terreno, na tentação do deserto, na agonia do Getsêmani, na sua ressurreição e na ascensão ao céu. A Bíblia menciona as categorias angelicais sem apresentar detalhes de sua natureza. Somente se manifesta em alguns casos, como vamos ver agora. O apóstolo Paulo inclui nessas hierarquias duas duplas de seres, tronos e dominações, e principados e potestades. Colossenses 1, verso 16. Alguns acham que a primeira dupla seja uma referência às coisas visíveis, e as outras duas, às coisas invisíveis. Uma tentativa sem sucesso.
Os tronos estão localizados no céu, mas a literatura pseudoepígrafa dos antigos rabinos tem os tronos como seres celestes. A maioria dos expositores do Novo Testamento reconhece o termo tronos nesse contexto como classificação angelical. As dominações se referem aos poderes celestes. Serafins e querubins são outras duas categorias de anjos sobre as quais a Bíblia revela algo mais do que as categorias anteriores. O termo serafim significa flamejante, brilhante, refulgente. Os serafins são criaturas sobrenaturais associadas à glória de Javé e representam a presença, a grandeza e a majestade divina. Isaías 6, versos 2. Os querubins simbolizam a transcendência de Deus, o qual habita entre os querubins. Eles são representados como criaturas aladas, colocadas no propiciatório da Arca do Concerto. Arcanjos, esse termo significa chefe ou líder dos anjos. Essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia, em com voz de arcanjo, 1 Tessalonicenses 4, verso 16, e mas o arcanjo Miguel, quando contendia, em Judas 9. Os tratados de teologia costumam incluir Gabriel como arcanjo. Miguel e Gabriel são os únicos anjos mencionados por nome na Bíblia. O nome Miguel, Micael em hebraico, significa quem é semelhante a Deus, e Gabriel, Gavriel, varão de Deus. As Escrituras Sagradas revelam existir mais seres no céu da mesma natureza e com a mesma posição de arcanjo. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, verso 13. Veja que a expressão um dos primeiros príncipes mostra existirem outros como Miguel. O ministério dos anjos em relação a Jesus vem desde o anúncio do seu nascimento até a sua ascensão ao céu. Miguel é anjo e se inclui também nesse ministério a identidade de Miguel. As Escrituras falam muito pouco a respeito desse anjo. O seu nome aparece 5 vezes na Bíblia, como príncipes, arcanjo e combatente contra Satanás e seus anjos. Alguns grupos religiosos ensinam que Miguel é o próprio Jesus Cristo. Esse pensamento não nos surpreende, pois um desses grupos é arianista. O que nos chama a atenção é o fato de outros grupos cristãos que afirmam crer na Trindade confundam o Criador com a criatura. Uma diferença abissal. Não é verdade que o Senhor Jesus Cristo seja o mesmo Miguel, pois há uma diferença abissal entre ambos. Jesus é Deus, o Criador e transcendente. Miguel é anjo, portanto criatura. Jesus é adorado até pelos anjos, e isso inclui o próprio Miguel. No entanto, Miguel, sendo anjo, não pode ser adorado. Jesus é o Senhor dos senhores e Miguel é príncipe. Não se deve, portanto, confundir o Criador com a criatura. A Bíblia traz muitas informações acerca dos anjos e, apesar das inúmeras referências bíblicas, ainda muito pouco sabemos a respeito de quem eles são e do que fazem. A diferença entre os anjos e os humanos está, entre outras, no fato de que a nós, o Criador deu a capacidade reprodutiva e, para tal, quando criou o ser humano, criou um casal que geraria outros da mesma espécie. Os anjos não se reproduzem. Se você gostou deste vídeo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e seja uma bênção na vida de muitas pessoas. Deus te abençoe.